Depois só foi uma ampliação, um conhecimento teórico em cima de uma prática. Então eu posso dizer que eu parti de uma prática, de uma vivência, para chegar a perceber determinadas coisas, né? Além disso, o meu letramento ele foi muito influenciado pelo caixão que tinha debaixo da cama da minha avó. Nesse caixão de madeira, quando abria, a gente tinha desde aquelas histórias dos almanacs Sadol, aqueles outros, né, aqueles livros de histórias, há uma gama muito grande de ABCs, que a gente chama hoje, né, de literatura de cordel, né, os textos de cordel. Então eu pude conhecer o pavão misterioso a partir do cordel. Eu pude voar com ele, me imaginar voando naquele pavão. Eu pude conhecer a figura de Lampião, né, e de como ele perambulou por ali, pela região também da minha cidade, porque diz que ele teve até no Monte Alegre da Bahia, que é Mairi, lá por perto da roça da gente, né, eu conheci Lampião, eu vi como foi que Malazarte chegou e ficou lá disputando com São Pedro para entrar no céu, né, comparando com o Alto da Compadecida e aquele diálogo, aquelas defesas do porquê que eu devo entrar, do porquê que não. Então, todas essas ocorrências, né, do cordel estavam, né, presentes ali naquele caixão. Então, aquele caixão era a minha caixa de Pandora, né, que me levava para o mundo, para as descobertas, né, para o meu amadurecimento e o meu letramento. Enquanto, quando a gente chegava na roça, o primeiro momento que eu fazia era isso. Era ir no caixão para ver se tinha algo novo e, se não tinha, beber novamente daquelas águas e viver novamente aquelas histórias. Isso quando a gente não estava debulhando milho à noite, ou batendo feijão lá no terreiro, e ouvindo essas histórias e contando. E assim vinham esses seres fantásticos, né? Vinha a mãe d'água, vinha o lobisomem, e vinha o Romãozinho, né? Aquele ser fantástico que eu tinha o maior medo. E ai de quem chamasse a gente, ou chamasse um primo da gente, de Romãozinho. Era um amaldiçoamento. Mas, fulano, você parece um Romãozinho. O Romãozinho que teve na casa de tia Elza, tio Aristóteles, e que foi uma comoção na cidade. O padre Edival teve que ir celebrar uma missa lá depois, porque ele jogava estrume, ele jogava pedra em cima da casa, estava uma comoção na cidade. Então, eu não vi, mas viram, ouviram, presenciavam. E esse é o testemunho, né, que a gente chama de narrativas de testemunho. Aquela coisa que você sempre tem alguém da comunidade narrativa, que aí vocês sabem que a comunidade narrativa ela se compõe de seres que comungam dos mesmos conhecimentos, das mesmas histórias, dos mesmos personagens, e ali eles se integram naquele ambiente, né, naquela ambiência. Então, a gente tinha ali essa presença desses seres, né, dessas personagens que estavam sob os mais diversos gêneros, né, não somente no gênero escrito ali do texto de cordel, do poético, mas como nas narrativas orais contadas ali pelas minhas avós, pelos moradores da região, e assim nós tínhamos, né, na Sexta-feira da Paixão, ai de quem fizesse alguma malcriação, alguma coisa, porque corria o risco de virar uma sereia, né, uma mulher metade peixe e metade gente. E sempre a gente tem essas narrativas orais como elementos de coerção social, de controle, né, de manutenção da nossa vivência num grupo social. Porque se eu xingasse a minha mãe, se eu fizesse malcriação, especificamente no dia da Sexta-feira da Paixão, eu iria ser transformado nesse ser, em mais um ser fantástico que habita o imaginário. E quem queria virar uma metade peixe, metade gente naquele momento? Ninguém. Então, a gente tinha todo esse cuidado. E assim, a gente vivenciava, a gente caminhava. Eu fui para Xique-Xique, trabalhar na UNEB, e tive o prazer de começar a navegar pelas águas do Velho Chico, né, pelas diversas águas do Velho Chico.
esse Rio São Francisco, que eu não o considero somente como um ambiente, como um espaço cenográfico, mas eu o considero como um ser, um personagem fantástico, um personagem que está ali com qualidades, com atitudes pertinentes a um ser encantado, a gente sabe disso, sabe por quê? Porque ele dorme também, né? O rio dorme. E olha, para a gente chegar no rio, tem hora que você chega lá, ele está parado, ele está dormindo. E ai de nós que nos acheguemos ao rio e não peçamos licença, não o afaguemos ali de mansinho e dissemos: olha, eu vou entrar, me dá licença. Aí ele me permite, porque senão ele se enfurece, as águas se agitam e vem o vento. Ora, esse vento, né? Esse vento que é um elemento tão insano, ele é tão sem controle, né? Eu vou me embora, mas o vento, vou botar a casa no ar, vou botar porta de vidro e janela para namorar. O vento, ele não, você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir prender esse vento. Ele passa por debaixo da tua saia, ele levanta a tua saia, ele bate a tua porta, ele derruba os trem. Então, ele está presente ali. Ele chega juntamente com o rio e ele transforma aquela ambiência. Então, o Rio São Francisco, quando eu cheguei, eu percebi que ele não era somente um delimitador espaço geográfico de uma região. Eu percebi que ele era também um ser. E nesse ser viviam outros seres. Dona Marilene, ela me contava, né? Ela me contava que ela estava indo para o rio apanhar água. E quando ela olhou de cá, olha, eu vi, estava lá na beira do rio, eu pensei até que eram os meninos tomando banho no rio, mas não era, meu filho, era o Nego d'Água. Olha, fiquei toda arrepiada quando vi o Nego d'Água. Quando eu vi de cá, ele tchum, pulou na água, sumiu. Eu ia apanhar água, nem fui na beira do rio, voltei para casa e não voltei. Sabe por quê? Porque o Nego d'Água, você tem que tomar pauta com ele. Você tem que fazer amizade com ele. Se você não levar um taquinho de fumo, se você não levar uma garrafinha d'água, ou uma garrafinha de cachaça, se você ficar dizendo palavrão, se você não se comportar, ele vai virar sua canoa, ele vai embamburrar sua água, quer dizer, vai bagunçar, ele não vai lhe dar peixe, vai cortar sua rede, e olhe, aqui, isso Dona Marilene me contando, aqui na localidade, que era Mucambo dos Ventos, vivia uma moça que teve até que ir embora para lá, para Xique-Xique, não pôde mais morar aqui, não podia entrar no rio para apanhar água, porque o Nego d'Água passava a mão nela, o Nego d'Água queria puxar ela para o rio, para ir embora com ele, porque ela era bonitona, era aquela moça branca, bonita, do cabelão bom, na cintura, não era cabelo ruim que nem o meu, não, era cabelo bonito, porque o Nego d'Água não gosta de mulher preta feia como a gente, gosta de mulher bonita, do cabelão liso, né? E aí a gente percebe que há por trás disso todo um movimento de ideologia colonizatória, embranquecedora, né, que a gente trabalha, que a gente percebe, o quanto que essas narrativas, como eu falei para vocês, elas são elementos de condução de nós dentro do nosso universo, da nossa comunidade. E assim a gente vai vivenciando, vai reproduzindo saberes. Assim como a gente aprende através das histórias, através dessas narrativas, a, a lidar ali, a plantar, a fazer uma pesca, né? Fazer uma estratégia de pescaria, a gente vai também reproduzindo esses valores. E muitas vezes, sem perceber, a gente reproduz valores pessimistas contra nós, principalmente no que se refere aos povos originários, aos povos que chegaram, né, com a colonização, os povos de origem africana, né, os afrodescendentes, e aos quais, né, foram instaurados discursos depreciadores, subalternizantes, silenciadores,
e que fazem com que nós passemos a reproduzir isso por todo um tempo, né? E muitas vezes falando de nós mesmos. E aí eu percebia, né, o quanto que isso era reproduzido e, e a gente não tinha como evitar, porque fazia parte. E quando eu discuto sobre isso, há uma série, né, depois eu vou chegar em outra personagem que está lá junto com o Rio, que vocês irão conhecer. Dentro dessas histórias, nós temos. Por que eu falo muito de aspectos sócio-históricos, de aspectos culturais, de costumes, valores, religiosidade? Porque tudo isso eles se forma a partir desses discursos que são reproduzidos, né? Então a gente tem que trabalhar muito, que partir desses elementos da literatura, da oralidade, para transformar essas visões, porque elas estão presentes. E até mesmo fazer com que elas sirvam de ponto de partida para que possamos analisar outras narrativas, né, outros momentos da, da, da poética oral, dos estudos orais, do texto oral, em que esses discursos estão impregnados. E aí a gente vai passando, a gente vai conscientizando, porque é muito presente. E esse elemento que eu trouxe, essa história do Nego d'Água, eu publiquei um artigo que os meninos do meu grupo dessa disciplina já conhecem, que é sobre ele está aqui, mas ele também está na internet, na revista Anuário de Literatura. Ele fala sobre o velho Chico e suas bordas culturais, as vozes poéticas da canoa Sidó e outras personagens fantásticas do Rio São Francisco no filme Espelho d'Água. É um filme que, como todo filme, traz uma narrativa romântica de um casal, o fotógrafo Henrique com sua namorada, e esse fotógrafo acaba sofrendo um naufrágio e tudo, mas eu não falo, eu não me atento a esse pano, né, a essa motivação. Eu vou trazer para a evidência, e esse texto foi uma homenagem, Luciane, a Jerusa Pires, né, pelo aquele dossiê que a revista promoveu, e aí ele vai trazer, eu vou trazer esses seres imaginários. E por que eu coloquei esse artigo agora? Para dizer que esse mesmo Nego d'Água, ele estava nessa narrativa fílmica feita, né, para o cinema, e ele estava na região de Xique-Xique, eu conhecia, as características físicas eram a mesma, e as atitudes, né, a presencialidade, o papel dele desempenhado ali naquele contexto do filme, assim como o Romãozinho também, que estava lá na Areia Branca, mas que estava nesse espaço. E todos esses elementos, eles fazem parte de um imaginário que estão em todo o país, né? E não somente em todo o país, eles estão em todo o mundo, porque as culturas se confluem. Quando eu saí daqui para ir para Quando eu saí daqui para ir para a Galícia estudar, eu estou procurando aqui um. Ah, tá aqui. Para sair para a Galícia, eu estou gripado e o ar-condicionado me dá alergia. Para sair para a Galícia, eu fui porque eu percebi que as cantigas do samba de roda de Xique-Xique, que foi a minha continuidade do meu trabalho, essas cantigas elas eram semelhantes, tanto na temática, elas eram semelhantes às cantigas dos cancioneiros populares galegos portugueses, né, medievais, e aí eu fui para lá fazer essa recolha. Meu co-orientador era estudioso também dessas cantigas, inclusive do veio erótico, daqui a pouco eu chego nelas, e aí esses estudos me comprovaram que a gente tinha toda essa ligação pelo processo de colonização, pelo processo de chegada desses povos. Quando
quando eu fui estudar, por exemplo, sobre as configurações da mãe d'água que estava ali no tanque da Baraúna, lá na roça da minha avó, e que estava no rio, lá em Xique-Xique, né, da mesma forma que estava também lá nas águas encantadas do Pantanal. Jerusa fala muito disso, os seres encantados, que estavam lá também. Elas se configuravam da mesma maneira, mudavam de nome, Iaras, Assis, né? Outras sereias portuguesas também, que estão da Laimar, elas também estão por lá. Então, assim, se você vai para a África também, né? Então, são seres que estão nesse imaginário mundial, podemos dizer assim. E por mais que a gente pense que as culturas não se encontrem, né? Elas se encontram, ou já se encontraram. Então, é aquela história que nenhuma cultura é uma ilha isolada que não recebeu influência. A gente vai buscar, por exemplo, a história da Península Ibérica. A gente costuma dizer assim, costuma estudar no curso de letras sobre a formação da língua românica, o processo de romanização, e aí a gente vê que existiam povos pré-ibéricos, pré-chegadas daqueles que já estavam lá, povos originários, e a gente vê o quão diverso e o quanto que já se chegava numa época remota à romanização, com os povos fenícios, os povos que já estavam lá na Península Ibérica. Eu não estou falando nem de Brasil, porque o Brasil é criança diante dessas terras e dessas culturas. Então, não há esse isolamento. Quando a gente pensa que está vendo aqui algo tão particular, não é. É algo plural, é algo que se mistura, é algo que se acresce, né, que se enriquece a partir dessa pluralidade, né? E isso é muito importante para a nossa formação. Digamos, entre aspas, essa nossa sujeira cultural, como instaurar o que fosse, né? Quiseram implantar essa mistura como se fosse algo ruim, mas é algo que nos fortalece, é algo que nos deixa, que colore a nossa gente, o nosso povo, né? E nos deixa isso, né? Nos demonstra essa riqueza que nós temos. Então, voltando aí à Mãe d'Água, o que eu quero deixar para vocês é que todas essas narrativas, elas têm pontos espalhados nesse universo todo, e a gente precisa saber chegar até essas narrativas. Falando um pouco do meu perfil de pesquisador, então, o pesquisador, principalmente das poéticas orais, eu tive o privilégio e eu não sei, eu acho que é coisa assim de realização mesmo, de projeto de vida, e até de influência dos encantados ou das encantarias que estiveram comigo, porque me colocaram na academia dentro do meu espaço. Eu, num primeiro momento, quando eu tenho aí essa especialização em planejamento e gestão do sistema de educação à distância, que eu trabalhava na DIREC de Piritiba, então eu pensei em fazer um mestrado nessa área, mas foi um dos primeiros mestrados daqui de Salvador, foi um das primeiras turmas do PPG Educ, e não tinha vaga suficiente. Eu fui até o final, mas não fui. Não tive como entrar no programa. Felizmente não entrei, porque 2 anos depois eu caí no meu espaço, na minha terra, né? E aí eu pude viver isso. Então, esse processo é um processo que constrói todo esse universo popular, nos mais diversos gêneros, nas mais diversas formas que vocês possam imaginar, né, que vocês venham a imaginar. Então, às vezes, a gente está ali. Nossa, eu estou ouvindo aqui Dona Maria. Interessante. Nessa localidade onde eu iniciei minha pesquisa de mestrado, todas elas eram Maria. Não pensem que eu conheci uma que não fosse. Era Maria Francisca, Maria Alexandrina, que a gente chamava de Dona Xandu,
era Maria Pereira, era Marilene, essa que viu o Nego d'Água no berço do rio ali brincando, pensando que até que eram os meninos, o nome dela era Marilene. Então, assim, não conheci uma que não fosse com o nome de Maria. Isso era também para um estudo, mas a gente tem que limitar, tem que recortar, então não dá para fazer, até porque eu tinha um outro foco que não era esse. Então, como é que você se achega numa pesquisa dessa? Você tem que se integrar. Então, o bom pesquisador da poética oral, ele precisa não ser estranho tanto. Ele vai ser sempre estranho, mas ele precisa não ser tanto. Ele precisa participar, ele precisa integrar-se e ele precisa o mínimo possível influenciar naquele objeto, naquela prática. E eu me lembro que os meninos que foram comigo, meus alunos, pesquisadores, nos primeiros momentos, eles chegavam ávidos para fazer pergunta, e eu futucava, como a gente diz, cala a boca, miséria, fica quieto, vamos ouvir, porque se a gente pergunta, a gente já direciona. Então eu deixava, eu ouvia, né? eu visualizava aquela performance. Essa palavra performance do livro é muito importante no texto oral. Ela lhe diz muito além do que você escuta somente. Se o escutar já é rico, o presenciar, né, essa escuta é muito mais enriquecedor ainda. Então, quando você via as expressões, quando você via os braços ali, gesticulando, apontando, pintando aquela narrativa, era uma narrativa pintada, era uma narrativa desenhada. Eu saía de lá visualizando a Mãe d'Água, quando ela batia o buzo de cá, a gente respondia, e ela lá da Lagoa de Itaparica, que é uma lagoa famosa que fica nas margens do São Francisco, o rio estava seco, e ela teve que ir embora para a Lagoa de Itaparica. Mas ela de lá, ela influenciava na rede que a gente botava para pescar os peixes. Se a gente botava para pescar mandim, pegava mandim. Se botava para pescar piau, pegava piau. É mais um ser que está ali, que é encantado, que conduz a nossa vida, a nossa labuta, né? Isso o seu Domingos me contou muito bem, e gesticulava, performatizava. E aí a presença da performance no texto oral é de uma completude, é de uma construção, né, muito importante para a gente compreender, né, todo esse contexto, ouvindo, né, e não somente a entonação. Porque quando eu saía dali, nessa escuta, eu saía com um retrato feito, com um retrato pintado através do som, através da audição e do que eu poderia visualizar naquele momento. Então, a gente era o máximo possível, a gente se intrometia, digamos assim, o mínimo possível, a gente ouvia mais, a gente ajudava a lavar os pratos, a comer o peixe frito, a fazer aquilo ali, a brincar com os meninos. Me lembro bem de um menino que ele era bem assim. Aí eu virava e dizia: vem cá, você já viu o Nego d'Água? Só falava isso. Daí a pouco eu ouvia uma história mais enriquecedora possível sobre o Nego d'Água. Então eu percebia que aquela criatura ali, de 7, 8 anos, ela comungava da mesma história, dos mesmos elementos que compõem essa comunidade narrativa, que Dona Xandu, que era uma das mais velhas que me contavam a mesma história. Então, o Nego d'Água estava ali, a Mãe d'Água estava ali, né? Então, Edil era minha orientadora, a professora Edil Costa era minha orientadora na época, e eu prometi que que eu a levaria numa dessas viagens, e assim fomos. Peguei o barqueiro, a esposa do barqueiro, fomos. A ida eram 4 horas, no mínimo, para se chegar no Mucampo, porque era subindo o rio. A volta mais rápida. E na volta, entardecer, as águas refletindo aquele já amarelecendo, né, mas a gente já estava chegando, porque pegar à noite, a gente ficava com muito medo. E aí eu virei para a mulher do barqueiro e falei assim: a senhora já viu a Mãe d'Água por aqui, ou o Nego d'Água? Ah, meu filho, olha, eu tenho uma história para lhe contar, eu só fiz isso para Edil.
venha, mulher, sentar junto de mim, quietinho. Aí ela veio e sentou. Foi uma das histórias mais lindas que eu ouvi, de forma assim natural, sem somente uma escuta de vozes mesmo. E aí ela me contou uma das histórias é, mais assim fantasiosas, mais bonitas de se ouvir, e que dá para se dramatizar, dá para se jogar nos textos nos contos de tia Anastácia, do sítio do Pica-Pau Amarelo, para ilustrar, porque assim a mãe d'água, olha, meu filho, a mãe d'água vivia aqui, e ela se encantou pela filha de uma mulher, porque ela não tinha filho, a mãe d'água. Olha, uma vizinha dessa mulher contava que essa mulher estava lavando roupa no rio com a filha pequenininha. Pois não é que a mãe d'água veio e pegou essa menina para criar, levou para o fundo do rio. Olha, essa mãe d'água cuidou dessa menina lá até quando ela tinha 15 anos. Porque lá no fundo do mar é como aqui. Tem pasto, tem porco, tem gado, tem cerca, tem tudo. Mas aí essa menina que a mãe d'água criava, ela tinha a maior vontade de conhecer a mãe da terra. E pedia para a mãe d'água para deixar ela ir ver. Quando ela fez 15 anos, a mãe d'água deixou. E disse: ó, você pode ir para conhecer, e se você quiser morar, viver lá, você pode viver. Agora você só vai me prometer que se um dia você for casar, você tem que levar o seu marido lá para a beira do rio para poder lhe abençoar. Olha a presença da religiosidade, né, dessas questões do abençoar, né, a relação, o casamento. Mas você não vai de mão vazia, não. Você vai levar isso aqui, tome. Aí deu o vestido que ela estava pequenininha quando a mãe d'água pegou ela para morar com ela no fundo do rio. Minha gente, quando essa menina chegou lá, por ocasião ali de onde a mãe morava, que chegou com esse vestido, a mãe caiu em prantos, porque viu que era a filha, viu que era realmente aquele momento, e ela resolveu ficar com a família dela que morava aqui. Mas o que acontece é que todo namorado que ela arrumava, ela ia ali para a beira do rio para dar um jeitinho da mãe d'água ver. A mãe d'água não aprovava um, não aprovava outro, mas um dia arranjou o par certo, casou, teve filho, meu filho. Isso foi a mulher do barqueiro me contando aqui. Eu do lado dela, Edil do meu lado, e a gente naquele cenário, o rio nos agraciando, né? O velho Chico estava totalmente nosso amigo, porque a gente cuidava muito bem dele, e assim a gente chegou em Chique-Chique com essas histórias, né? E esses deleites. De repente, quando estávamos chegando, que eu olho para trás, minha gente, sabe quem eu vi? Pulou rapidamente no rio, o Nego d'Água. O Nego d'Água, ele estava acompanhando a gente também, ele deu aquele pulo lá, e eu vi, de cara. Eu vi, eu conto para mim que eu vi, porque era ele. Então, essa veracidade, essa presencialidade, né, essa riqueza do texto oral é muito importante. E a gente tem que vivenciar isso, sabe? A gente tem que saber viver como pesquisador, saber fazer essa recolha. A gente tem que ter, sabe o quê? A gente tem que ter jeito para isso. Porque se eu chegar lá engessado, se eu chegar lá de uma forma que eu não me contextualizo naquele universo, eu não vou conseguir ter essa naturalidade, ter essa vivência. E aí vocês sabem, a gente estuda as partes teóricas da pesquisa, a gente precisa saber ser um pesquisador, um observador participante. A gente não precisa, principalmente a nossa pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa que a gente precisa da memória, né, dos relatos, não precisa nem sempre anotar. Eu sempre fui um bom gravador de memória, então a minha pesquisa ela era muito colocada depois no papel, porque às vezes até o gravador inibe, né? Às vezes até o gravador muda a sua performance. Então, se você puder fazer uma escuta dessas vozes, é muito melhor. E depois eu trago nos meus textos essa história que eu contei para vocês aqui, ela não é uma história somente de um narrador. Vocês sabem que o texto oral ele é de autoria coletiva.
A memória social, ela se constrói a partir desses relatos individuais. E o que é que eu faço? Eu me autorizo a contar essas histórias. Eu me transformo num autor naquele momento dessa, né, dessa memória coletiva. E ela é embasada nessas escutas, né, nessas vivências que tive, né, ou nessas escutas que eu tive para construir esses textos. Né? Então, o que eu digo para vocês é que esses arquivos de saberes, eles são coletados, né, eles são trazidos para uma escrita como esse livro, Vozes, Performance e Arquivos de Saberes, ou em outras produções nossas que a gente traz, a partir dessa escuta, mas de uma escuta participante, de uma escuta cuidadosa, né? E de saber depois entender aquele universo. Então é preciso que se contextualize. Quando eu falo para vocês que o Nego d'Água vinha acompanhando a gente, da maneira que eu contei, da maneira que eu performatizei aqui, nenhuma dessas carinhas fotografadas aqui, nem a de Graça, nem a do Luciene, que estão aparentes aqui na tela, se autorizariam a contestar a minha visão. Né? A forma como eu construo, como eu narro, como eu performatizo, é que vai dar o que a gente chama de, né, a veracidade, né, ou, né, o cunho da verdade para o que eu conto. Essa autoridade minha a respeito dessa história. Então, o texto oral é isso. Ele é um texto construído nessa coletividade, é um texto que comunga, né? É um texto que comunga da participação de vários autores, e esse texto ele vai sendo construído a partir do seu apossamento. Por exemplo, nesse momento o texto é meu, então eu vou dar o meu retrato, eu vou beber das fontes comuns e vou dar o meu o meu a minha assinatura, melhor dizendo, né? E assim eu vou trazendo. Esse é o autor coletivo, né? O narrador coletivo. Esta é a história oral. Estes são os integrantes, né? E a maioria desses integrantes, eles são autores, eles são personagens, né? Eles são vivenciadores desse universo narrativo. Né? Então, o meu tratamento com esses dados, eles sempre foram os mais parceiros, né? Assim, colhidos na parceria, colhidos na conquista, no adentramento dessas culturas. Então, assim, você se sente, você começa a se inserir, a fazer parte desse universo. E eu, com a felicidade que tenho de ter essa vivência, de ter também ouvido falar essas histórias, de ter trazido. Carrego em mim um débito muito grande, que é de não ter ainda transformado da oralidade para o escrito, o projetinho todo na cabeça, mas a vida acadêmica nos impede, né? Vocês sabem disso, Luciene sabe disso, mas assim, é um deleite para pós vida acadêmica assim mais ativa, que vai chegar o momento que a gente vai se descarregar mais, né, Luciene? E aí a gente não vai abandonar tudo, mas a gente vai redimensionar o nosso papel, porque vocês que estão aqui nessa sala, vocês vão chegando nos nossos lugares. Assim como eu cheguei nos lugares dos meus, lá no PPGEL, Luciene também chegou, e aí a gente vai, né? E para eu mudar um pouco do gênero, mas ainda dentro dessa poeticidade da oralidade, e que eu costumo dizer assim, às vezes os gêneros se confundem, como a gente sabe que se confundem, e há tanta poesia narrativa, há tanta narrativa poética, que é um texto literário, né? É um texto lírico, melhor dizendo, no gênero narrativo, né? Então, assim, a gente não tem como não perceber que eles trazem nas diversas formas, ou cantiga, ou recitada, ou cantada, ou recitada, ou contada, ou dramatizada, todos têm essas características que particularizam e que enfeitiçam, que nos puxam para participar. Eu nunca vi um cidadão que não se encante com as encantarias da poética oral. Por mais
engessado, por mais crítico das poéticas, ele se arrepia um pouquinho. Não tem como não se arrepiar, né? Porque nós somos esse ser performático, né? O homem é esse ser performático. E aí, para sair um pouco das narrativas, eu vou finalizar contando para vocês que no, lá por ocasião do final do século XX, meados do século XX, quando a região estava sendo colonizada, lá na região de Xique-Xique, tinha um fazendeiro lá na região. Xique-Xique tem o rio e tem uma ilha muito grande que fica às margens assim da cidade, que surgiu o primeiro povoamento lá, chamada de Ilha do Miradouro. Aquelas terras lá, elas foram colonizadas por esse coronel Garcia Dávila, que vocês sabem do Castelo, que ele saiu daqui, nesse movimento de entrada aí, e saíram colonizando todo o Rio São Francisco, lá da Foz de Alagoas, adentrando o continente, sertão e tudo. E aí, na região de Xique-Xique, tinha um grande fazendeiro desses que herdaram essas terras e que tinha uma filha linda. A menina era um encantamento de moça, né? Filha de um fazendeiro rico, uma mãe muito prendada, daquelas mães que vêm da Europa com todos os refinamentos. Perceba um pouco da minha crítica, viu? Eu estou sendo crítico aqui. Mas aquela mãe exemplar, criou muito bem criada a filha. E viviam lá. Naquele tempo, as coisas chegavam pelos tropeiros. Eu ainda sou um pouquinho daquele tempo, já não era tropeiro, era mascate, né? Então esse povo chegou nas tropas, né, nos lombos dos burros, né, esses mascates, para venderem as coisas, né, para levarem as coisas mesmo para esses povoamentos distantes, né? E quando chegou lá, não é que a filha desse fazendeiro, que se chamava Mariá, que depois eu digo por que o nome está aí nessa relação, ela se encantou com um tropeiro. Agora imagine, ela se apaixonou por um tropeiro. Uma menina filha de fazendeiro muito bem criada se apaixona por um cabra, como a gente costuma dizer na região, que não era de família tradicional, que não se sabia do passado dele, que não tinha dinheiro. O pai e a mãe ficaram pelos cabelos. O que é que eu vou fazer? E não teve jeito. Proibiu o namoro. Você não vai namorar. Ela silenciou. Mas o que aconteceu? Ela começou a namorar escondido, a ficar escondido com esse tropeiro. E se entregou. E apanhou barriga. Engravidou. E ela passou a ser totalmente diferente da conduta dela ali. Começou a ficar quieta, a se esconder, e conseguiu esconder essa gravidez muito bem. Até que chegou o dia da dor de parir. O que é que ela fez? Correu para o berço do rio, foi lá, teve o menino, pegou o menino, jogou na água, lá para dentro do rio, se purificou, porque a gente sabe que a água é o elemento da limpeza, da purificação. Ela batiza, ela nos tira os pecados, ela nos lava, e aí a gente vai estudar a simbologia desses elementos. Tem vários autores que nos conduzem a isso, eu faço um pouco disso no meu texto do mestrado. E aí ela se limpou, se regenerou e voltou para casa. Ótimo, mas começou a surgir no rio um mistério. As pessoas iam para o rio lavar roupa, tomar banho, e começou a aparecer no rio, ali nas imediações, uma cobrinha, gente. Uma cobrinha pequena, ali no meio de um, no meio de outro, mas olha, não era uma cobra normal. Era uma cobra que tinha um olhar de gente. Você olhava, você via que parecia ser uma pessoa. Aí teve aquelas santas missões que vão nos municípios para fazerem a evangelização. Foi padre, bispo, freira. Lá na Areia Branca, no meu povoado, já teve até isso. Né? Ficaram até hospedados lá em casa. Depois eu conto numa outra oportunidade. E o que aconteceu? O padre disse: amanhã eu vou rezar uma missa e vou querer que todas as mulheres
estejam presentes nessa missa. Não pode faltar nenhuma mulher. Maria teve que ir, né? Família, todas as mulheres, a família toda lá. Maria chegou, toda assim, aí sentou ali no canto da igreja, né? E aí o padre começou a celebrar a missa. No momento, o padre parou e falou: não se atemam. Vai entrar por aquela porta ali uma cobrinha, mas ela não vai fazer mal, não vai bulir com ninguém. Todo mundo olhou para trás, e não é que a cobrinha estava entrando. Aquela cobrinha veio, passou pelos pés de um, passou pelos pés de outro. Quando chegou perto de Maria, ela começou a subir pelas pernas de Maria. Subiu, se aninhou e mamou no peito de Maria. Quando ela mamou no peito de Maria, o encanto se desfez. Aquela cobrinha se transformou numa criança linda, depois de se amamentar. E aí o padre revelou o mistério e falou: Maria, como é que tu tem uma criança e tu joga na água, tu se desfaz? Tu é uma mãe desnaturada. Tu é uma serpente. Quando o padre falou isso, Maria se transforma numa serpente enfurecida, minha gente. Essa serpente teve que ser presa lá no porão da igreja, lá debaixo do altar, da igreja de Nossa Senhora Santana, lá da Ilha do Miradouro. Olha, tá lá até hoje essa serpente. Vez ou outra a gente escuta os brados, os barulhos, porque ela vive do porão para o rio. É preciso que os moradores rezem o ofício de Nossa Senhora para que essa serpente se acalme. Então a história é essa, e vocês vejam o quanto que nós temos de formação ali dessa conduta, dentro dessa narrativa. A gente tem, primeira coisa, a mãe Maria e a mãe desnaturada, porque todas as culturas, não sei se vocês já repararam isso, mas pode haver diferença em várias culturas, mas a questão da maternidade, ela é muito representada, ela é muito respeitada. Não se aceita aquela mãe que abandona a sua cria, né? Nem mesmo no reino animal. As mães cuidam, as mães se entregam às suas crias, aos seus filhos. Maria, a mãe religiosa, a mãe Maria, que é o nome do qual Maria se toma de empréstimo, e há uma diferençazinha, talvez, na questão da linguagem, que a gente pode fazer outros estudos que eu não fiz. Maria e Maria, um antagonismo das duas. Maria deixa de ser a mãe Maria, aquela que não teve o conhecimento do ato sexual, aquela que foi mãe para cuidar, para criar, e ela vira essa mãe desnaturada, que obtém esses prazeres carnais e que, ao se tornar mãe, ela abandona. Então, ela rompe os preceitos religiosos, né? Ela vai contra, né? Porque ela deixa de ser virgem, ela deixa de ser pura, casta, contrita, temente a Deus, para se entregar aos prazeres carnais. Ela trai os seus pais, né? Ela mente, ela esconde, e aí ela passa a ser essa, né, esse elemento aí de contrariedade, e vai, né, para se analisar todo esse aspecto. E aí entra o elemento da serpente, a pobre da serpente que está nesses textos orais aí, sempre recebendo o ruim. Ela recebe o mal de todo. Essa serpente, ela vive lá em Piritiba, ela vive lá na região de Mundo Novo, na terra de Patrício, né, o marido da professora Lidiane, e ela fica lá debaixo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. E ai de Mundo Novo, que é a cidade natal de Patrícia, se essa imagem for roubada. Essa serpente, ela vai se enfurecer, vai destruir Mundo Novo, e até o município de Piritiba, que é um município que era filho de Mundo Novo antes, vai ser destruído, porque a serpente habita aquilo ali. Então, essa serpente, como elemento de contrição, esse elemento de vigilância, para que eu não saia dessa conduta, para que eu não tenha esse cuidado, para não, digamos assim, sair da linha. Então, essa aí, né, esses elementos, quem é que nunca ouviu falar da serpente da Ilha do Miradouro, naquela comunidade narrativa ali, da Ilha do Miradouro, da beira do rio de Xique-Xique,
né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Esses elementos, eles trazem história da formação ali da região, eles trazem as normas de conduta, como é que eu devo me comportar, qual o papel da mulher, qual o papel dessa mulher dentro da sociedade, como a gente costuma dizer, os ensinamentos e os contos de exemplos, né, as narrativas de exemplos, que vão dar exemplos do que acontece com aqueles que rompem com essas normas, com esses dogmas, essas histórias. Né? É preciso que se tenha cuidado para que isso não aconteça. E assim vai, e tem outras narrativas. Eu fui buscar, na minha pesquisa, essas serpentes, né? O que elas simbolizam, o que elas representam, o que elas recebem, né? É, assim como a Mãe d'Água, assim como o Nego d'Água e tantos outros encantados, né? O Romãozinho. E aí a gente pode depois até pensar em escrever. Eu estou aí numa tentação, porque como eu escrevi sobre o filme, eu estou querendo trazer para essas minhas análises as encantarias da novela Pantanal. E aí eu quero trazer essa sucuri que se transforma num velho do Rio, essa mulher que se transforma na onça, e quem é que não ouviu falar de algum encantado que já viveu ali no seu meio, por mais urbano que nós sejamos, há sempre alguns encantados que estão ali presentes, né? A história da Chorona mesmo, La Llorona, eu tenho uma menina que fez mestrado, foi me orientando e trabalhou com essa narrativa da Chorona, que nasce lá no México, a gente, né, tem mais a força dela lá, mas ela está aqui no Brasil, ela está em toda a América Latina, ela está lá em Piritiba, aquelas mulheres de branco, como a gente chama, aquelas mulheres que choram, ou que encantam os homens, né? E aí tem as várias louras, as louras do banheiro, as loiras de fulano, que fulano já viu. Então é isso, essas narrativas, elas não são exatamente de um lugar, elas se configuram como ali naquele lugar, mas elas têm os fios que unem a outros, né, a outros pontos. Então, esse é o universo. Então, assim, voltando aqui ao livro, então, esse livro, ele traz outros seres também e outros gêneros que valem a pena serem percebidos. A gente tem as cantorias, né? As cantorias, aqui a gente chama muitas vezes de desafios ou de repentes, né? E aí a gente tem a professora Andréa Betânia, que o Luciano também deve conhecer a Andréa, né? A Andréa trabalha com ela usa até um título muito legal nesse livro, que eu gosto muito. Ela fala, porque a gente sabe, digamos assim, determinadas marcas desses gêneros. Então, esse corpo, por exemplo, dos repentes, ele é um pouco do gênero meio masculino, né? E a mulher quer entrar, ela, como em vários lugares, depois eu chego no outro momento, o texto dela é As Andorinhas de Viola no reino, aliás, dos passarinhos de bigode. Então, imagine, né? As andorinhas são essas mulheres que querem chegar nesse reino, e aí ela traz uma relação, uma leitura das relações de gênero, né, nessa cantoria de improviso, que são os repentes. E aí vai trabalhar essa questão do gênero, como a mulher está ali, tanto naquelas cantigas, quanto quando elas querem ser cantora, quando elas estão cantando também nos desafios, né? E há outros textos, o samba de roda mesmo, da professora Catarina Dorin, e tem um cara que é de uma riqueza muito grande que está nesse livro, que a gente só costuma conhecer, não sei se todos vocês já viram, só costumam conhecer ouvindo as suas cantigas, que é Antônio Ribeiro da Conceição, Buli Buli, né? Quando eu falei Antônio Ribeiro da Conceição, eu acho que quase ninguém conheceu. Então, esse Antônio Ribeiro da Conceição tem um texto teórico nesse livro,
porque ele fez uma mesa nesse evento da gente, e essa mesa ela foi transcrita a fala dele como um intelectual conhecedor daquilo ali. Lógico que ele fez as cantorias depois, ele foi um dos nossos, digamos assim, dos nossos encantamentos do evento, mas ele também tem um lugar de fala muito importante, porque ele é um compositor, ele é um sujeito desse gênero, né? Então, Buli Buli tem um texto aqui, esse texto ele é denominado, deixa eu falar aqui rapidinho, As Vozes e Poéticas Orais das Músicas e Culturas Populares. E aí é um texto que é feito por Andréa, acho que por Edil também, essa tradução, né, digamos assim, essa transcrição dessa fala com esse direcionamento aí para o que ele tem, né, a falar sobre esse gênero, sobre esse texto oral dele, né, esse texto poético. Então, eu recomendo a leitura desse livro. Esse livro ele tem essa riqueza, essa pluralidade, porque ele fala dos viçungos, Sônia Queiroz traz isso, então ele fala de religiosidade, de um grupo de reza, então tem todos esses gêneros, né? Eu vou falar rapidinho aqui do outro gênero, e aí eu abro espaço para a gente conversar, certo, Lu? É o seguinte, nesse caminho, nessa minha caminhada, eu sempre uso as palavras navegar, navegar pelas águas poéticas, é, encontrar um porto, né? Sair das margens para um porto do reconhecimento, um porto do fortalecimento, sair dessas águas, essas águas instáveis, né? E aí a gente pode pensar o quê? Eu não falei direito, mas assim, a minha pesquisa de mestrado foi no Mucambo dos Ventos. É um espaço quilombola, né? Na época ainda não era reconhecido, acho que nem é, porque são remanescentes de quilombos, e é, fica, como eu falei, bem distante de Xique-Xique, já no município de Barra, que é ali naqueles meados ali, naquelas dunas moventes, é um povoado, assim, um povoado que fica em cima de dunas, mesmo como a gente tem aqui na região de Salvador, e essas dunas se movem, essas dunas, elas derrubam, elas cobrem as casas, as pessoas vão fazendo as casas mais adiante, então a gente chegava lá, já tinha ruínas, tinha uma igreja que já não existia mais, só via o pau da cruz, a parte, não tinha mais a parte assim, porque já tinha destruído. A casa de Dona Marilene, eu fui lá, para entrar na casa de Dona Marilene, estava assim, ó, você subia e descia, baixava a cabeça para não bater na porta. Ela, meu filho, daqui um dia eu já tenho que me mudar para mais além, porque não adianta você brigar com essas areias, porque você não consegue. O vento, né? É por isso que eu trago esse elemento, o vento, como esse elemento que ele é indomável, né? Então ele tudo tem que ser como ele quer. E aí, quando eu fiz a pesquisa, eu voltei e encontrei, né, conheci Dona Anitta na universidade. Aí eu digo, não, agora sou eu de novo. Dona Anitta, ela é cega, né, ela não enxerga, mas não é, ela perdeu a visão, né? Ela é neta de Seu Manuel por Baixo. Seu Manuel por Baixo recebe esse nome porque ele tomava a cachaçinha e dizia assim: é Deus por cima e nós por baixo. Dá um pouquinho aqui o santo. Aí botava aquele negócio que a gente tem sempre a relação. Dá um pouquinho da cachaça pro santo e toma o resto. Então, ele virou Seu Manuel por Baixo, que era o dono do samba de roda. O samba de roda recebe o nome de É na pisada e aí ficou, né? É na pisada que a gente, né, eu configurei mesmo nesse nome, e está nesse livro, né, Poética Oral do Samba de Roda das Margens do Velho Chico. Dona Anitta, ela é uma guardiã dessa memória do samba de roda, apesar de ela não ter mais a visão, mas ela detém de memória todas as cantigas. Eu fiz uma recolha de 36, me parece, cantigas desse samba,
tinha uma orientanda que já era integrante, me ajudou, já me deu isso praticamente pronto, eu só fiz aqueles ajustes quando a gente faz as adaptações, porque a gente estuda, né, para padronizar essas cantigas, e e aí, Dona Anita, ela sabe todas essas cantigas, ela sabe tanto a musicalidade, como ela sabe os passos de samba. E se eu não soubesse que Dona Anita não enxergava, eu não diria que Dona Anita não enxerga, porque ela cai na roda de samba juntamente com as outras sambadeiras, com os outros sambadores, que é um grupo de mulheres, então os sambadores, eles são coadjuvantes, né? Eles tocam ali, mas eles não caem na roda como as mulheres caem, porque a gente tem na região lá de Piritiba, o meu tio, José Caculé, ele era o centro com os homens. Dona Doga era coadjuvante, né? A mulher dele era coadjuvante, ela sambava, mas o centro eram os homens. No de Dona Anita, não. Ela tomou do seu avô, que já tinha se ido, e construiu esse lugar dela, né, dentro desse samba. Então aí já é uma coisa que a gente já começa a pensar desse empoderamento aí feminino, uma palavra que ainda está aí, né, desse lugar demarcado por ela ocupa esse lugar de autoridade, mas muitas vezes ela não percebe que as suas cantigas, elas trazem um certo olhar de cima para baixo da mulher, de controle da mulher, de posicionamento de inferioridade. Eu também me integrei, passei a ser um sambadorzinho ali, e no dia que eu resolvi filmar, para puxar o linkzinho para minha dissertação do mestrado, e no livro também tem um videozinho bem curto no YouTube que ele dá o acesso, para essa análise um pouco performática que eu faço do meu texto. Ele demonstra, né? Eu filmei, não é uma boa filmagem, porque eu não quis montar aparato para tirar da normalidade. Eu aproveitei um dia que eles estavam lá no terreiro, que iam sambar em comemoração a alguma coisa, não foi em apresentação da UNEB como eles iam, não foi em apresentação do evento de cultura que eles iam, não, da cidade. Foi um dia comum, eu levei um celularzinho e eu filmei, sabe? Para eu pegar ali o máximo possível dessas performances no seu natural. E aí, Dona Anita, essa mulher que é dona do samba, essa autoridade, eu falo que ela é uma espécie de griote, porque ela traz essa memória, ela reproduz, ela performantiza, ela historiciza ali, ela traz nesse samba, lógico, a história da ponta da ilha, a história dali das margens do São Francisco, dessas comunidades das quais as quais o samba, né, esse samba está ali inserido. E aí ela tá lá, e aí começa. O barre a casa, mulher, eu mandei. O barre a casa, mulher, eu não barro, não. O barre a casa, mulher, eu mandei. O barre a casa, mulher, eu não sei, não. Ou pega a cadeira e assenta a mulher. Ou mulher que não assenta, que diabo quer em pé? Ou pega a cadeira e assenta a mulher. Mulher que não assenta, que diabo quer em pé? Essa mulher tá doida, tá. Essa mulher lava os trem doida. Essa mulher barra a casa doida. Essa mulher lava a roupa doida, ou pega a cadeira e assenta a mulher. Ou mulher que não assenta, que diabo quer em pé? Mulher não pode se amostrar. Mulher não pode estar na roda, mulher não pode dançar, mulher tem que ser contrita, pura, recatada e do lar. Né, gente? A imagem e semelhança que a gente está aqui, está gravado, não posso falar nada, né? Mas está ali. Então, assim, essa mulher teria que ser isso. Então, mas essa mulher era subversiva. Essa mulher era subversiva, porque eu falei um pouco mais assim. Essa mulher, ela disse que ia fazer casa, vou fazer casa no vento, vou botar casa no vento, janela para vadiar, vou botar porta de vidro. Então, assim, aí tem vários elementos que traz o vento, esse vento como esse elemento indisciplinado, revelador. Quando ele quer, ele entra, ele bate a porta da sua casa, ele fecha a sua janela ou ele abre a sua janela, ele derruba a sua roupa do varal, ele levanta a sua saia, como já falei. Então ele é indisciplinado, ninguém domina esse vento. E a mulher, ela vai para a janela. A Mariá da serpente, ela tem a janela como o mundo.
ela pode ir para o mundo ou o mundo pode chegar até ela. E aí a gente faz o link com o pavão misterioso, esse pavão que descia no telhado, mas esse pavão que primeiro começou a ser visto antes do encantamento pela janela. Então, essa janela é um elemento que está muito presente nessas cantigas, nessas poéticas orais, né, como esse elemento que lhe permite adentrar, mais até do que a porta. Porque a porta, às vezes, ela é mais vista e trancafiada, mas a janela era o meu espaço para eu me expor, né, para a mulher se expor, para ela se mostrar aos transeuntes e para, na calada da noite, ela subverter a ordem ou ela pular a janela. E quem aqui nesta sala virtual já não pulou uma janela ou já não soube de alguém que já pulou a janela, né? Ou já pulou ou já deixou que pulassem a janela para dentro, né? Então, essa janela, ela lhe dá isso. E aí, essa mulher, ela vai subvertendo a ordem dentro dessas cantigas, e quando ela pula a janela ou deixa que alguém pule a sua janela, ela começa: canarinho que está cantando no olho da canafista, cala a boca, meu canário, quem muito canta, morto fica. Então, cale a sua boca, mulher, fique quieta, não mostre essa sua alegria, porque vai revelar na sua cara que aconteceu, sabe o quê? A laranja madura caiu na água e foi ao fundo. Triste da moça donzela que caia na boca do mundo. Então, assim, ela fez o quê? Ela pulou a janela, ela cantou, passarinho cantou demonstrando ali, e aí a gente vê que os elementos da natureza eles fazem, na poética oral, eles fazem muito essa parte aí de representar ou de seus interlocutores, e aí a gente puxa aquele fio com as cantigas de amigo, onde aquelas mulheres autoras que dizia que não eram mulheres, porque tinha que ser tudo autoria masculina, mas esse eu lírico era feminino nesse caso, contava para os passarinhos, contava para as cachoeiras, contava para as flores, sobre essas errâncias aí, ou esses desencantamentos com seus amados. Então, essas mulheres, elas faziam isso, né? A janela era a subversão, as cantigas, né? Quer que tu tem meu louro, que não quer mais falar. Então, assim, o louro tá triste, se desencantou, né? Ou então, vamos tirar a marimba, meu bem, na beira da lagoa. De dia eu não tenho tempo, meu bem, e à noite não tem canoa. No caminho da Lapa tinha uma pedra mal lavada. Quando eu passo tá enxuta, quando eu volto tá molhada. E quando eu passo tá enxuta e quando eu volto tá molhada. Aí a gente entra com o veio erótico que essas cantigas trazem e representam. Vamos tirar marimba na beira da lagoa. Marimba é uma espécie de cabaça, cabaça oca, cabaça que se rompe, beira da lagoa. Onde é que a miséria do mundo acontece, se não é na fonte, se não é na beira de um rio, né? Então, muito se confluía ali. A mulher, quando ela ia à fonte para esse seu dever, então ela tinha essas oportunidades. Não, eu vou para a fonte lavar roupa, ou então eu vou para a fonte me banhar. E quando eu vou para a fonte, eu vou me desnudar. E os olhares que estão atrás das moitas, que estão atrás da, da, das matas, das árvores, é o momento que ela pode ser observada. E ela pode ser tentada. E quando ela se entrega, pode ser tentada, ela ainda tem o privilégio de poder se regenerar. E aí a gente estuda a simbologia da água, essa água do batismo, essa água que limpa fisicamente, mas vai limpar também espiritualmente, né? Com arrependimento, do perdão e tudo mais. Então aí a gente faz essas viagens todas, né? E aí vai as marcas da afrodescendência ali, do samba, que vai levar o nome pisada, e na pisada aí a gente estuda rapidamente, só falando aqui, a pisadinha é a mesma, mas os elementos não são iguais aos do recôncavo, que já é uma outra realidade, né? Mas a umbigada, quando ela diz dançou, dançou, piranha, tornou dançar, piranha, coloca a mão na cabeça, cintura, piranha, a mão na cintura, piranha, dá um jeitinho no corpo, que é a reboladinha, e uma umbigada na outra piranha. A dança da piranha, né? Então a mulher estava lá se amostrando, remexendo a cadeira, e aí, lógico,
haveria que se cantar, ou pega a cadeira e assenta a mulher, ou mulher que não assenta, que diabo que é em pé? E aí eu fui estudar e ver que essa cantiga da piranha, ó, ela gira todos, aí você vai escutar um pouco de meu grande dos primeiros leitores, né, dos primeiros teóricos, Cascudo, nos dicionários dele, nas obras dele, aí eu fui ver que a Cantiga da Piranha, ela está em todo lugar também do Brasil. E olha, tem lugares que são parecidíssimos. Tem uma região de Mato Grosso que a cantiga é quase a mesma da região de Xique-Xique. O jeitinho no corpo, a mão na cabeça, a mão na cintura. E hoje, quem é que não põe a mão nos quadris para sambar, né? E que não canta? Então, essas cantigas todas, elas permitem isso, né? Elas permitem que nós possamos entender qual era o lugar de cada um ali, né? O lugar demarcado da mulher, do homem, do galanteador, né? Do conquistador, aquele homem que queria aquele fruto maduro, porque uma laranja madura no pé, ou coisa bonita de se chupar, não é? Aquela coisa ali, você está cobiçada, e aí você chupa aquela laranja. E aí o que acontece? Triste da mulher que se entregue esse fruto apetitoso, exuberante, que está lá na beira da estrada, que está lá no pé, com todos cobiçando, e ela não pode deixar-se, né? Deixar-se chupar. Porque se ela deixa-se chupar, aí eles vão cantar: não fui eu que comi sua melancia. Hoje à noite há de ter muita festa e alegria. O cara foi lá, e aí o cara foi chupar a melancia, e a melancia já não era mais. A melancia já tinha sido chupada, então ele vai comemorar. E aí aquela moça que dizia-se virgem, o cara foi, viu que não era mais, então não tenho mais compromisso com você, né? Aí, quando eu falo no caminho da Lapa, tem uma pedra mal lavada, quando eu passo está enxuta e quando eu volto está molhada, quando a gente vai pesquisar, a representação de um ato sexual. Eu vou vadiar na Lapa. Vamos vadiar na Lapa, porque Lapa não é Bom Jesus da Lapa que a gente vê como uma cidade. Lapa é uma gruta, é uma cavidade. Essa Lapa que quando eu passo está enxuta, mas quando eu volto, essa Lapa está molhada. Né? Isso aí vai representar, quando eu falo vadiar, é tudo uma questão metafórica. Né? É a questão da representação do ato sexual, da satisfação. A vadiagem é o prazer. Essa moça é vadia, quer dizer, essa moça ela faz de um tudo, ela, ela descumpre as normas. E aí, dizendo assim, Nerivaldo só pensa naquilo. Não, eu pensava um pouquinho, mas se eu colocasse no meu texto sem uma referência, iriam dizer que eu também era pervertido somente. Então, eu fui lá para Galícia encontrar meu co-orientador José Bieito Areias Frechedo, que tem uns textos maravilhosos, inclusive sobre esse cunho sexual nas cantigas populares galegas, né, galego-portuguesas, ele trabalha sobre isso, desde as cantigas medievais até hoje, um cara tímido até o último fio de cabelo, mas na hora de escrever, ele coaduna com as minhas percepções, e me amadureceu muito, eu fui para lá trabalhar com ele sobre isso, e aí tem esse veio, né, essa fruta, esses elementos aí da água, da cabaça, marimba, gruta, e são tantos elementos que aí, né, vocês podem depois pesquisar. Esse meu livro, Poética Oral do Samba de Roda, do Velho Chico, ele está na plataforma Cielo. Então, se vocês digitarem lá, vocês têm os capítulos separados e tem ele inteiro. Né? Você pode pegar Cielo, Nerivaldo, Poética Oral do Samba de Roda das Margens do Velho Chico. Aí você consegue também. Esse livro, Vozes, Performance e Arquivos de Saberes, ele está da EduNeb, e vocês podem conseguir também por lá, né, pela EduNeb. Eu não sei se a EduNeb colocou no Saber Aberto ainda, né, mas é isso, né, assim, tem outras coisas, mas em outros momentos a gente pode conversar mais, né, a gente já está com quase uma hora, a gente está com 1h30 de conversa, né, aí agora eu abro para a gente conversar, para vocês perguntarem, ou vocês considerarem aí, e só para fechar e abrir, para quem está trabalhando com samba de roda, então assim,
Nesse livro meu, nessas minhas análises, eu fiz essas análises temáticas, simbológicas, representativas das cantigas. Então, eu fiz também um perfilzinho histórico ali do que a gente pode entender daquela região a partir dos depoimentos de Dona Anita, dessa história ali da formação da região ribeirinha, né, do povo das margens ali. Depois, você tem a análise dessas cantigas simbológica e representativa, o que cada uma representa, esses elementos que estão ali, a fruta, a pedra, a água, as árvores, né, que eles têm muito assim, falam muito do juazeiro, tem tem cantigas que o pássaro está no juazeiro, então eles estão debaixo do pé de juazeiro, e esse juazeiro, essa árvore, a árvore também é um lugar muito fértil. A árvore é onde os passarinhos fazem a corte, os passarinhos constroem seus ninhos, né? Onde os animais ficam ali para descansar, e nesse descansar, eles, né, eles se reproduzem, eles se conhecem, e os homens também fazem isso. O calor do sol, ali tem sombra, geralmente tem água fresca, tem o próprio fruto que cai, então você tem de tudo ali, para beber, para comer, para vadiar, então é isso, né? Então aí vocês fiquem à vontade aí, sim. Aí finalizando, tem essas análises, aí tem também a parte estrutural, onde eu falo quais são os temas dessas cantigas, como elas se compõem em quadras, em oitavas, em versos, em rimas emparelhadas, alternadas. Elas são semelhantes às rimas da Galícia, do medievalismo, ali, das cantigas populares galego-portuguesas? Sim. Tem um capítulo que eu começo com 2 quadras, elas são iguais. Uma foi colhida do cancioneiro de Carolina Vasconcelos, né? Ó, de antes da colonização da península, né? E a outra é de Xique-Xique. São 4 versos de uma, 4 versos de outra. A mesma temática, a mesma estrutura, o mesmo vocabulário, só que uma tem séculos de diferença da outra, tem quilômetros de diferença da outra, né? E aí eu faço essa métrica também. Então, se vocês quiserem também conhecer um pouco, vale a pena vocês. E aí eu trago também a performance, né, que é um elemento muito importante, eu já falei no ato de cantar, de contar, e no ato de cantar e dançar mais ainda, né? O gingar da cadeira ao sambar, a pisadinha, a umbigada na outra, né? O olhar, a entonação, o pegar a cadeira, sentar, né? A representatividade de representar uma mulher doida dançando ali. Essa mulher que ela é sempre chamada de louca quando ela é subversiva, é uma prática horrorosa até hoje, né? Se ela diz que não vai lavar os pratos hoje na casa dela porque ela passou a tarde toda numa aula ouvindo o doido do Nerivaldo contar os casos, você tá louca que não vai lavar os pratos hoje? Então, se ela se subverte, essa mulher tá louca, tá, e assim vai, né? Então, eu faço todo esse caminho aí, depois vocês podem conhecer. Pronto, agora eu paro e vocês falam um pouquinho. Eu vi algumas coisas aqui, mas aí, como eu estava falando, não dava para eu ler, né? Uhum. Isso, certo. Sim, pode. Deixa eu pegar a caneta. Oi, Pro, boa tarde. Oi, boa tarde, professor. Boa tarde. É, foi um comentário que eu fiz, né, no momento que o senhor falou sobre o Nego d'Água, que estava presente ali, né, durante aquela andança que o senhor fez.
E aí eu comentei no chat que é essa abertura que a gente também tem que estar para o sobrenatural, né? Não só estar aberto para escutar os velhos, mas também para esse encontro. E aí eu lembrei que eu fui até Santa Amaro esse semestre, e aí lá em Santa Amaro a gente entrevistou o pessoal do Nego Fugido. Não sei se o senhor conhece o grupo Uhum. do Nego Fugido. E essa entrevista a gente fez na associação, que é, além da associação, o lugar onde eles se preparam, né, para o ritual de sair ali pelas ruas de Acupe. E aí eu senti uma vontade de tirar a sandália e colocar os pés no chão. E lá é chão, chão mesmo, né? Não é chão, não é acimentado, é chão de terra mesmo, né? E eu senti essa necessidade de ficar ali, de entrar na associação descalço, sentir um pouco da energia também do lugar, né? Porque o Nego Fugido ele é composto por três elementos, que é o samba, a capoeira e o candomblé, né? Eu não sou do candomblé, mas já passei para o candomblé, então senti assim, né? Na linguagem do candomblé, uma irradiação. Uhum. Então, o senhor falando sobre contando essa experiência, né? Com o Nego Fugido, eu trouxe essa memória e fiz esse comentário, né? De estar aberto para o sobrenatural. Talvez se o senhor quiser complementar com mais alguma coisa. Uhum. Uhum. Hum. Então é o seguinte, primeiro, Didi, a falar desses seres fantásticos e tal, que eu acho lindos. Por exemplo, nesse artigo aqui, o velho Chico e essas personagens fantásticas, aí eu trago aquela leitura dos contos fantásticos que a gente tem de Todorov na introdução à literatura fantástica, né, e tudo, para dar uma teoria, o que seria esses fantásticos, né, esse gênero fantástico, essas personagens fantásticas. Mas eu gosto mesmo de chamá-los de encantados, as encantarias, os seres encantados. E qual é a poética oral? Qual é o texto poético, né, em qualquer gênero, em que esses encantados não estejam presentes, né? Ou que não se configure ali um elemento de uma encantaria, de um boi encantado, de um boto encantado, né? De uma caipora que a gente vai na mata, que a gente leva ao fumo, e que um dia eu fiquei até de tarde, o sol já quase se pondo, e eu e meu primo Márcio, perdido naquela mata tão pequena, porque a caipora não cegou. A gente não levou fumo na capanga, a gente foi caçar passarinho. Quando nos vimos, a gente estava rodando em círculo naquela mata. Mas graças a Deus a gente pediu para ela. A gente pediu perdão e prometeu que da próxima vez a gente levaria. Então, assim, qualquer poética oral, qualquer gênero oral dessa poeticidade que traz essa marca, ele vai estar ali presente, né? Esse encantado vai estar presente ou se configurando quando ele não está na personagem, mas ele está na narrativa, no enredo, na maneira de se formar ali. E isso a gente chama de uma espécie de licença.
né? A gente não jamais a gente fazer parte de uma comunidade narrativa, de uma poeticidade, se a gente não tem essa licença poética, né, dessas encantarias para permitir isso. Porque tudo isso que eu trago, ele tem esse encantamento, ele faz girar isso. Então, essa licença me permite ir até o céu e dialogar com São Pedro, para Pedro Malazarte entrar lá, porque ele acha que ele é merecedor. Ou então pegar uma carona no pavão misterioso quando ele sai do telhado e ele vai, né, visitar a sua amada que está aprisionada lá. Então, assim, esses encantados, né, esses seres fantásticos, eles estão lá no o encantamento está no negro fugido, né? Está na, nas histórias de lobisomem, nas histórias da mãe d'água, e todos esses elementos. Até quando a gente incorpora nas cantigas ali, esses elementos, eles têm esse encantamento. Quando o louro está, não quer mais falar, o que é que ele tem, né? Em relação a os textos, Luciene, eles estão nas minhas escritas que buscam conciliar a, o acadêmico ali, analítico, né, com o próprio elemento. Então, no final desse livro, Poética Oral do Samba de Roda das Margens do Velho Chico, aí ele tem essas 36 cantigas lá ao final, como anexo. Tem recortes dela no corpo do texto, né, quando eu estou analisando, e ao final você pode acessar essas cantigas. As narrativas, elas têm, elas têm o seu espaço também ao final da minha dissertação de mestrado, que está publicado no site do PPGEL, que é Navegando nas Margens Narrativas Orais do Velho Chico. Elas estão ali no corpo e também ao final tem alguns anexos com isso. Mas há um débito muito grande desse pesquisador que é um débito e uma ansiedade, que é a necessidade de trazer digamos assim, uma espécie, não seria uma espécie de cancioneiro, mas uma espécie de agrupamento poético, onde neles você pudesse ali se deleitar desse texto, né, dessas narrativas, porque ainda está aqui, nesse narrador. Então, nesse momento que você pode me acessar, você tem essa oportunidade. Mas quando você não pode, infelizmente, e eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, e que seria talvez assim o ápice da minha formação mesmo, e do meu lugar dentro dessa academia e dentro dessas poéticas orais, é de entregar, palavra da moda, de entregar esse cancioneiro em formas de romances, de narrativas, estão todas aqui arqueologicamente, quando a gente fala estruturada, e se eu começar a escrever aqui, ela sai de uma forma envolvente, de uma forma. E até o recurso, pela relação que eu tenho para a publicação com determinadas editoras, inclusive acadêmicas aí, universitárias, pelas relações que eu tenho com Murilo, daí da UFES, com Suzane, hoje, da Edufba, com Rita, da Editos. Então, eu sei que eu consigo publicar, não é nem uma questão financeira, né, que até o recurso a gente acha, mas é a questão da falta de oportunidade minha para me deleitar, porque até então é essa coisa árdua de um pesquisador, de um acadêmico que precisa ainda produzir para estar aqui, né? É isso. Uhum. 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 Uhum, uhum,
Uhum. Não sei. Uhum. Uhum. Eu sei. Eu estou aqui, né, Alcione, Graça, né, que fazem parte da minha turma, eu estou em contagem regressiva para a finalização dessa coordenação, porque você sabe o que é, né. Então, assim, você não existe como um pesquisador, como gostaria, como até mesmo como professor, um orientador, porque hoje, principalmente com esses últimos 4 anos, que a gente vivenciou uma pandemia, uma desconstrução de tudo, é tudo muito exaustivo, né? De adoecimento físico, emocional, de tudo. E aí, é assim, eu estou em contagem regressiva para entregar esse cargo, para eu pegar um projeto desse, eu pegar um bolsista para trabalhar isso, um projeto de extensão, um projeto de pesquisa mais detalhado, e a gente construir esse acervo, ou começar a construir, né? Inclusive como um projeto de pós-doutoramento, em não dando certo, não dando certo uma opção com um tema, mas se buscar outro. Eu tenho duas luzes, e uma luz, né, é de fazer um projeto de pós-doc com essas ideias, ou com o caderno de vovó, ou com a outra coisa, e pedir a mão a uma pesquisadora da área que já está na minha frente. Então, adiantando um pouquinho. Eu tenho uma intenção com você de um pós-doc futuro, você está entendendo? Então, já estou me oferecendo. Agora eu preciso parar, né, essa contagem regressiva para a gente fazer isso em parceria. É um trabalho legal. Né? O caderno de vovó é a coisa mais linda. Quando primeiro foi Dona Dalva, eu digo, meu Deus, ela foi embora. E eu queria ouvi-la, eu queria recolher essas histórias, esse texto dramático, ouvir para depois eu tá, vovó, Dona Dalva foi, agora vai ser vovó Nicinha. Vovó se foi, o tempo passa, a gente não cuida, e na mala de vovó, minha amiga, estava o caderno dela com os textos dos dramas escritos. Então, tá aqui, nesse armário aqui guardado, entendeu? Então, é um material riquíssimo que quando eu contei no doutorado, a minha orientadora queria que eu redimensionasse minha escrita. Eu falei, não dá, não dá porque eu não tenho leitura para isso, eu tenho que recomeçar, isso vai ficar para depois, entendeu? Mas podem seguir aí para. Sim. Uhum. Uhum. Certo. E aproveitando enquanto você compartilha, eu vou te mandar, para você compartilhar também, o novo número da revista Boitatá, para aí você compartilhar para quem tiver interesse nas publicações dessa revista. O próprio nome já é um encantamento, né? Boitatá, está publicando Boitatá, né? Então tem o próximo número. Esse é o site, esse é o site, né? Uhum, certo. Ô, Pro, o de dúvida, tá esse aqui.
que diz assim: eu pisei na pedra, a pedra abalou, eu tornei pisar e a pedra se balançou. Menina, ô meu menino, menino de meu dinheiro, ou aqui ou na Bahia, ou no Rio de Janeiro. Eu pisei na pedra e a pedra abalou, eu tornei pisar e a pedra se balançou. Quando eu penso e imagino que a morte é de me matar, meu sangue foge da veia, meu coração do lugar. Eu pisei na pedra e a pedra abalou, eu tornei pisar e a pedra se balançou. Adeus Juazeiro Verde, adeus Campos Excelente, adeus Boquinha de Cravo e adeus coração da gente. Eu pisei na pedra e a pedra abalou, eu tornei pisar e a pedra se balançou. Quando não houver amor, quando o mundo se acabar, quando tudo distinguir, deixarei de te amar. Eu pisei na pedra e a pedra abalou, eu tornei pisar, a pedra se balançou. Com pena eu peguei numa pena, com pena pra eu te escrever, a pena caiu da mão, foi saudade de eu te ver. Eu pisei na pedra e a pedra abalou, eu tornei pisar e a pedra se balançou. É. Quando ela começou a cantar, que eu não tinha olhado a cidade, a localidade, eu digo, nossa, é a mesma melodia das cantigas da Areia Branca, inclusive cantigas religiosas. E aí, se a gente for estudar, a gente vai ver que é a mesma melodia, com letras diferentes. E aí, quando eu olhei, que eu vi que Dona Neném, como é? Dona Neném? É, não é de Serrolândia? Aí ela é do Serrote, né, é do Maracujá, que é município do lado de Piritiba, nós somos vizinhos. E aí, se a gente for estudar, é a mesma influência, a mesma formação. Se brincar, o povo de lá da Areia Branca, porque assim, eu tenho até parente no Serrote, embora faz muito tempo que eu não vou lá, muito mesmo, mas assim, é só quando eu tenho parentes que ainda moram lá, mas eu fui quando os pais dessas minhas primas moravam lá, que é Juvenal, Dulcilene, eu lembro dos nomes todos, Dulce, Nildete, e moram lá alguns deles lá. Mas só que faz anos que eu for lá, então eu acho que assim, é a mesma, né, melodia e que comunga dos
benditos religiosos, as cantorias de chula, de samba, né, o samba de ZBD, que é de lá da região também, que vai ser ZBT, e está sempre lá em Piritiba. Então, assim, eu fico feliz de ver que é da minha região, né, que tem a mesma configuração. Mas é lindo, esse meu trabalho, ele não foi sugerido para que ele fosse estendida, para que fosse estendida para essa parte musical, mas eu teria que fazer isso depois, porque no doutorado não dá para fazer, eu não tenho essa especialização em música, para alguém fazer esse estudo musicalizado da sonoridade das cantigas, né? Foi sugerido para que eu fizesse um estudo póstumo, mas aí, posterior, póstumo me lembra a morte, mas entendeu? Mas é perfeito o site, o projeto, e assim, eu quero muito que finalize essa minha etapa e essa minha missão, né, até o início de 2024, que é quando fecha o biênio da coordenação, para que eu me volte mais somente para a pesquisa e para a construção disso aí, que é quem vai me alimentar agora, já, porque, assim, a gente já tem um caminho andado e eu acho que a hora é essa, porque senão a gente vai estar fisicamente já esgotado, né, se a gente esperar mais 10 anos, né, como os meninos que estão agora aí no início, né, então é por esse caminho. Uhum. Tá certo. Olha, eu agradeço muito a essas palavras de carinho. Eu agradeço muito a essa oportunidade de eu me amostrar um pouquinho para vocês, porque esse é o amostramento que eu gosto mais de fazer. É porque eu me sinto um sujeito, né? Então, esse momento foi assim, de leveza mesmo, tanto na questão de trazer as cantigas, quanto no espaço que é criado, né, por você e pelos demais que estão na sala. Então, muito obrigado, Luciene, pelo convite, pela oportunidade que você me deu. Obrigado aos meninos, às meninas, a gente chama assim, né? Obrigado à sua vice-coordenadora, professora, e aos nossos meninos e meninas que podem até ser um pouco mais velhos, assim, já próximo da nossa idade, mas a gente sempre os vê como meninos e meninas, né? Então, obrigado por estarem conosco, obrigado por estarem presentes mesmo, por contribuírem com a pesquisa oral e assim compartilhem, bebam dessa água, porque essa água ela é enfeitiça, né? Ela nos encanta. Quem cai nessas águas, né? Quem cai na poética oral não consegue sair, né? Então, esse foi um momento muito legal para mim. Né? Muito obrigado mesmo, me coloco à disposição e que a gente possa compartilhar de outros momentos e só confidenciar e que eu possa conhecer a UFES fisicamente, porque eu não conheço, entendeu? Tenho pessoas maravilhosas, colegas maravilhosos, mas não conheço fisicamente, entendeu? Vamos pensar nisso. É, precisamos pensar nisso. Então, aos meus meninos da disciplina, então a gente se vê no dia 22 com os encontros, né, com as manifestações culturais para a gente fechar o semestre, tá certo? Obrigado, Luciene. Um prazer também conhecer os pesquisadores e as pesquisadoras, né, do grupo Cacimba e os demais que estão aqui presentes. Obrigado mesmo. Uhum. Sim, rapidinho, só parabenizar o professor, assim, eu tô aqui encantada, maravilhada, por mim eu passava a tarde toda, né, escutando
Parabéns e lindo trabalho. Muito obrigada por essas partilhas e por esse momento tão rico, né? Maravilhoso para todos nós. Obrigado, me coloco à disposição, tá? Meu e-mail é naraújo@uneb.br. Luciene, tem aí, se vocês quiserem alguma coisa, alguma contribuição que eu possa repassar, fiquem à vontade, viu? Certo, somente professor. para Obrigada mais uma vez. Tá bom, Di, obrigado também a vocês. É o desculpa, Neb, tá, Jean? naraújo@uneb, Luciene. Não, Di, naraújo@uneb. pode ficar à vontade, lindo. Di, pode falar, Di. Isso. Oi, voltei. É que de vez em quando acontece nesses choques de microfones. Professor, boa tarde. Obrigada, viu, pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente. Eu sou de Mercedes, pode chamar de Di, sou orientando para a Luciene. Feliz de saber que o senhor é descendente teórico de Doralice Alcoforado. Nós Sim, estudamos sim, já ela aqui de no Dora. nosso grupo. O senhor foi orientando de Proedi, o que foi orientando dela, né? De Doralice. Eu fui orientando de duas discípulas e até, né, conheceram pessoalmente. Foi a Edil, minha orientada de mestrado, e a professora Alvanita, que foi orientada de doutorado na UFBA. Então, estiveram Maravilha. ligadas mesmo a Dora. Tá bom, então. Obrigado, viu? Até a próxima. Até, obrigado, gente. Obrigada, professora Obrigada, Luciene. pessoal. Bom final de Boa semana. tarde a Tchau, tchau. todos. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.